Sobre a investigação mais recente, no pendrive de vocês tem um artigo da doutora Emília Ferreiro, onde ela descreve o último conjunto de investigações que ela estava fazendo. A Roberta, ela escreveu aquela primeira coisa ali para marimbondo, né? Quando ela escreve marimbondo, eu poderia tentar extrair dela as letras que faltavam para chegar a uma escrita convencional. Isso porque hoje nós sabemos que a Roberta, quando está escrevendo assim, ela poderia escrever de quantas maneiras fosse possível combinar marimbondo, são 9 letras, né? 9 letras de 4 em 4. Tem algum matemático aí para fazer essa conta? Dá um monte. Ela sabia todas as letras. As crianças que escrevem basicamente com consoantes são crianças que não têm nenhuma dificuldade com o valor sonoro das letras. Eu costumo contar, o pessoal que trabalha mais perto de mim não aguenta mais ouvir eu contar essa história, mas eu acho que vocês não conhecem. Eu costumo contar um acontecimento que eu vi quando observava uma classe de primeira série do município de São Paulo, num projeto que a USP estava tocando. A professora estava chamando um aluno de cada vez para escrever na lousa o nome de um animal por uma função, que tinha uma função, mas eu não me lembro mais qual era. E um aluno escreveu camelo. E a professora perguntou para ele: mas não dá para escrever de outro jeito? Ele disse, ficou radiante, um sorriso de ponta a ponta e disse, dá. E escreveu camelo. Aí a professora ficou encantada com aquilo e disse, e não dá para juntar as duas escritas? Olha, eu nunca tinha visto uma pessoa chorar daquele jeito. As lágrimas dele não escorriam pelo rosto, não, elas pulavam assim. Ele começou a fazer um som assim, e a chorar desesperado. E aí ele disse que ele nunca mais voltava naquela escola, que ele não queria escrever, que ele ia dizer para a mãe dele que não era para voltar na escola. Foi uma negociação complicadíssima, mas ele saiu nesse dia da escola com o seguinte compromisso: ele não precisaria nunca mais escrever, certo? Ele viria para a escola só para desenhar e ouvir história. Claro que menos de um mês depois ele estava escrevendo alfabeticamente. Ele nem lembrava mais depois do que tinha acontecido, mas eu fiquei profundamente marcada por isso que eu vi. Eu sabia que aí tinha alguma coisa a mais que eu não compreendia. Eu vou falar disso mais à frente, dessa coisa que eu não compreendia. Então, agora pegando um gancho com a fala de ontem. A entrevista que eu fiz com o Ricardo e a Roberta vem de uma matriz epistemológica construtivista. Ela não tem o objetivo de verificar se o aluno aprendeu o que o professor ensinou. Nem se pretende uma avaliação neutra do conhecimento acumulado pelo aluno. Este tipo de teste de verificar o conhecimento que foi enfiado na cabeça do menino pertence ao mundo da aprendizagem por associação, do treinamento para garantir que o aprendiz dê as respostas certas, diante dos estímulos apresentados pelo professor. Só para dar uma referência para vocês de qual é a diferença e para vocês saberem o que é uma entrevista clínica piagetiana,
Eu acho que muita gente estudou isso na faculdade, mas passa tão rápido, tão batido, de forma tão superficial, que eu acho que fica muito pouca coisa. Eu vou descrever uma das entrevistas clínicas mais tradicionais da investigação piagetiana como um suporte para a gente pensar no assunto. Eu vou descrever o que a gente chama de entrevista para verificar se o aluno tem ou não tem o conceito de número, que na verdade tecnicamente não chama conceito de número, chama-se conservação das quantidades descontínuas, mas que na intimidade a gente chama de conceito de número. Nessa entrevista, o entrevistador faz uma fileira de pequenos objetos, fichas, botões, o que quiser, e pede para a criança fazer uma outra fileira igual. Depois pergunta à criança se ela tem certeza que as duas fileiras têm a mesma quantidade de fichas, se uma não tem mais ou menos do que a outra, e deixa que a criança verifique. Normalmente, o que a criança faz é parear as fichas, a fileira dela pela fileira do entrevistador. Em seguida disso, quer dizer, a criança verifica e te diz, não, tem o mesmo tanto de fichas aqui do que na minha, do que na sua. Em seguida isso, o entrevistador afasta as fichas dele, faz uma fileira comprida e pergunta para a criança, e agora? Ainda tem quantidades iguais nas duas fileiras? As crianças que ainda não constituíram a conservação das quantidades descontínuas, quando vem uma fileira mais longa que a outra, dizem que não. Que agora uma fileira tem mais que a outra. E as que já construíram essa conservação, olham para a cara da gente como se nós fôssemos débeis mentais e argumentam. Elas não dizem que tem a mesma, elas dizem, você não tirou nem pôs, como é que não tem a mesma coisa? Claro que tem a mesma coisa, né? E essa é uma resposta baseada não na percepção, mas na lógica. Se não tirou nem pôs, não pode mudar a quantidade. Como que nessa entrevista o que você está querendo verificar é a construção de um conhecimento de natureza conceitual, não tem importância que você contra-interrogue de todas as formas que você puder. É claro que você não vai tirar a criança de uma posição de segurança, você não vai tratar ela como se ela fosse burra, né? Porque se fizer isso, bloqueou tudo. Mas você vai conversando com a criança. É muito comum você dizer, mas sabe, mais cedo eu conversei com o menino sobre isso e ele me falou que... E aí você põe uma posição contrária dele. Por exemplo, se ele for um não conservador, você faz uma posição conservadora. Para ver como é que ele lida com esse tipo de situação.